Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje nós vamos continuar então nosso projeto Node com Express mais Bootstrap e HTML5. Na última aula nós adicionamos então aqui a tela de cadastro, onde o usuário pode cadastrar então filmes e séries. E aí esses filmes e séries então são obviamente listados aqui na nossa lista. E também colocamos esse botãozinho de atalho para o formulário, beleza? Hoje, na aula de hoje, então, a gente vai adicionar aqui a opção para editar o cadastro. Nós vamos editar o cadastro que já existe, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos instalar um módulo para facilitar a nossa vida. Acontece que toda vez que a gente altera alguma coisa aqui na rota, né? Ou na configuração de banco de dados, tal, que não seja página HTML, a gente tem que ficar reiniciando o NPM. E aí isso daí acaba gerando para nós um atraso no andamento das coisas, né? Então vamos instalar um módulo aqui que facilita a nossa vida. Eu vou limpar a tela aqui. Dentro lá do PowerShell, então, dentro da pasta projeto, nós vamos dar um npm install -g -s no daemon. Nós vamos instalar esse módulo no daemon, que é o módulo que faz para nós o restart automático da aplicação a cada alteração de back-end que houver, tá? Então a gente não precisa ficar dando no daemon npm start toda hora. E aí tem uma alteraçãozinha aqui, a gente dá um no daemon server e não mais npm start, tá bom? Então a partir de agora a gente usa no daemon server e não npm start para iniciar a aplicação. E olha o que acontece aqui, ó. Se eu mexer no projeto em algum lugar aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui get to homepage e vou tirar esse ponto aqui e salvar. Olha que legal, ele já reiniciou, ó, ele deu um restart aqui na aplicação para aplicar as mudanças, beleza? Então agora facilita a nossa vida, que agora ó, tá tudo funcionando mesmo sem a gente ter feito nada. Tá bom? Então agora a gente vai usar o no daemon server e não mais npm start a partir do momento que a gente instalou o no daemon aqui. Lembrando que o menu G é para instalar global para qualquer projeto que for rodar aqui na nossa instalação, e o "-s" para salvar a dependência no nosso projeto, para quando você migrar esse projeto de ambiente você conseguir carregar a dependência, tá bom? Bom, então agora a gente vamos para o que interessa. A gente vai criar aqui então duas colunas de opções, onde vai ter aqui a edição e exclusão, edição e exclusão, edição e exclusão, assim por diante, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lá na página lista.tjs, que fica dentro da pasta views, e nós vamos criar aqui duas colunas, né, no corpo da tabela aqui. Então uma coluna aqui e a segunda coluna embaixo. E dentro delas, nós vamos fazer o seguinte. Na primeira, a gente vai pôr um link. Tá? Um link. Por enquanto, vamos deixar esse link com o caminho sustenido, que é um link vazio, né? E nós vamos falar o seguinte, ó. Nós vamos escrever a palavra editar. Só que o link, se eu pôr só editar aqui, olha o que acontece. Vai ficar um link azulado, um link comum, né? Mas eu quero que ele fique um botãozinho azul de edição. Fica bonitinho que nem esse daqui. Aí eu vou lá no Bootstrap, né? E pego a classe que eu expliquei na aula passada, ó, as classes de botão. E aplico aqui no link. Lembrando que essas classes de botão eu posso usar tanto para botão, independente do tipo, se é submit, button mesmo ou o reset. E eu tenho várias classes, btn success, que é essa verdinha, eu tenho btn primary, que é a azul, e btn danger, que é a vermelha, e a btn warning, que é a amarela. Então nós vamos usar a azul, que é a primary, ok? Olha que bonitinho que vai ficar agora. Ó, ficou chique, né? Então nós vamos usar aqui um btn primary para nós aqui, beleza? Ele deixou um pouquinho maior aqui, normal, por causa da classe, né, que a gente usou, mas não tem problema. Só que ficou torto aqui, né? Ficou torto. Por enquanto, nós só vamos ter a opção de editar.
Não vamos pôr o excluir ainda. Vamos deixar só o editar. Mas vamos criar aqui. É que tá faltando, esse ficou torto aqui, ficou oxo, né? Porque a gente precisa colocar aqui no cabeçalho também. Já que a gente adicionou uma coluna lá no corpo da tabela, a gente precisa pôr também aqui no cabeçalho. A gente vai pôr essa coluna então com o título de opções, tá? Ó, agora ficou certinho, beleza? Mas por que ficou torto ainda? Tem um TD perdido, né? Vamos deixar esse TD aqui. Pode deixar, então a gente põe que o call span aqui é 2, para que o mesmo cabeçalho, né, cubra as duas colunas aqui de valores. Tá bom? Esse TD vai ficar vazio por enquanto, mas lembrando que para eu deixar vazio no HTML, eu tenho que pôr a notação e-comercial NBSP, que equivale a espaço, tá bom? Então, agora sim, se eu atualizar, ó, ficou bonitinho, tá bom? Só que esse link, o que eu preciso fazer com esse link? Cada vez que, então, cada linha que eu clicar aqui, eu tenho que acessar o bendito registro. Por exemplo, eu quero editar Smallville, então quando eu clicar em editar, tem que abrir para mim esse formulário com os dados Smallville e o ano de lançamento para eu poder editar. Quando eu abrir La Casa de Papel, tem que abrir também esse cara com o título La Casa de Papel e o ano de lançamento, certo? Então como que eu faço isso? Bom, o que eu tenho que fazer é criar uma rota, tá? Que eu passe para ela o ID desse título, né? O ID desses filmes e séries, e ele busque esse filme e série no banco de dados para mim, e eu exiba esse registro na tela. Então como que eu faço a primeira parte? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar no parâmetro o ID. Como que eu faço isso? Quando a gente fez o select da lista lá na rota, a gente selecionou todos os campos, né? Então a gente selecionou tanto o ID, quanto o lançamento, quanto o título, certo? Vamos confirmar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a gente tem três campos aqui, ó. Vamos confirmar. A gente tem ID, título e ano de lançamento. Então, se eu tenho o ID, eu posso, ele já está lá na minha lista de resultados. Então, o que eu faço aqui na minha lista? Eu pego e falo o seguinte, olha, que o meu href vai para barra, eu vou tirar aquele sustenido que estava, né? Vou por barra, edit, barra, e aí eu vou pôr o ID. É só ID? Não, item.id, certo? Porque eu gerei uma lista de objetos aqui. Olha o que acontece. Quando o EJS renderizar essa página, ele vai criar vários links, barra edit, barra edital, barra edit, barra edital. Quer ver? Eu salvei isso daqui. Quando eu atualizo e passo o mouse em cima, olha o rodapé, ó. Edit 6, edit 1, edit 3 e assim por diante. Então, se eu clicar no voltas que não foram, ele vai gerar uma rota para o ID 6, só que não existe essa rota ainda. Se eu clicar aqui no La Casa de Papel, vai criar uma rota para o ID 8, mas não existe essa rota. Então agora a gente vai programar, porque eu criei a referência para a rota, mas não criei a rota especificamente. Então agora a gente vai aprender até uma outra coisa, que é trabalhar com parâmetro de rota, tá bom? Parâmetro de URL. Bom, então eu tendo essa rota criada dinamicamente, então para cada item da lista de filmes e séries eu gero, além de mostrar o título e ano de lançamento, eu gero um link para a edição. Aí eu vou lá na minha rota e crio mais um elemento aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa minha rota que já existe, ou não. Vamos fazer na mão aqui, né? Rota para buscar o filme série para edição. Então a edição de um registro em programação, a gente trabalha em duas etapas, na verdade 3. A primeira é listar o dado, a segunda é selecionar o dado, que é o que a gente está fazendo agora, e a última é efetivar a alteração, tá bom? Então são 3 etapas. Bom, se eu estou
essa rota ela tá abrindo numa URL a requisição, certo? Então, toda vez que abre na URL, eu vou usar uma rota do tipo get. Então, router.get. Qual que é a rota que eu tenho que fazer a resposta aqui? /edit, não é? Então, /edit. Opa, mas e esse 6 na minha frente aqui? O que eu faço com ele? Olha só, pessoal, que legal. Quando eu crio uma rota que vou ter que pegar um parâmetro que está nela, eu ponho barra, conforme ela está aqui, certo? /edit barra. E aí eu crio um parâmetro para ela, ó. 2 pontos, ID. Esse ID é o nome que eu dei para o parâmetro. Porque concordam comigo que aqui é o ID do filme e série que eu quero alterar? Então eu posso chamar ele de ID. Se eu quiser chamar ele de abacate, posso? Posso chamar de abacate. Mas vamos pôr ID, certo? Porque é o que se referencia, é a entidade que eu estou referenciando que eu vou ter que buscar no banco de dados. Então vai por /2 pontos ID. Então aqui ele entende que eu estou passando um parâmetro na URL edit, tá bom? Na rota edit. Aí agora eu crio a nossa função de callback aqui, ó. Function recres. E vou gerar uma query também. Eu não tenho que buscar no banco de dados? Então vamos lá. Select asterisco from filmes e séries where ID igual a parâmetro. Lembra que eu expliquei na aula passada que toda vez que eu quero passar um parâmetro eu ponho a interrogação? Certo? Legal. E olha só, o segundo parâmetro meu é o valor em si, certo? Antigamente, né, aqui eu ponho o valor do parâmetro. Então, só que na anterior eu expliquei que era rec.body.título. O rec.body é toda vez que eu tiver uma requisição post, ou seja, uma requisição que vem de um formulário. Neste caso, que é uma requisição que está vindo de uma URL, que é essa nossa situação aqui, eu preciso mudar a minha fonte aqui. Não é mais rec.body, e sim rec.params. Perdão. É rec.params. E aí eu ponho o nome do parâmetro. Não é ID o nome do parâmetro? Então eu ponho ID aqui. Ok? Então muda. Rec.body é quando eu uso formulários e tipo post. Quando eu uso get e eu uso o parâmetro pela URL, eu uso params. Então eu vou pegar params, ponto, o nome do parâmetro. ID é o nome, é o ID que eu ponho aqui. Se fosse abacaxi aqui, abacaxi aqui. E por último também, a nossa função de callback. Aqui eu tenho dois parâmetros, diferentemente daqui, para callback. Toda vez que eu tenho um select, eu tenho dois parâmetros, tá? Erro e resultado. Então vamos lá. Eu vou criar aqui o parâmetro da função erro e o parâmetro da função resultado. Certo? Bom, e a mesma coisa de antes. If erro, ou seja, se eu tive um erro para buscar esse registro, eu faço a mesma coisa, ó. res.status 200.send erro. Ok? Eu posso deixar mais bonitinha aqui a mensagem, ó, e pôr para o usuário erro, para ele saber que está vindo um erro na tela, tá bom? Agora, se não, se eu tenho dado, né? Se eu tenho dado, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu preciso exibir aquele dado no formulário, não preciso? Ótimo. Mas, só para eu testar se minha rota está funcionando, eu vou dar um res.send aqui também, 200. Status 200. .send resultado. Eu vou cuspir na tela o resultado, tá bom? Olha o que acontece aqui agora, ó. Quando eu atualizo a minha rota, ele veio aqui o filme que eu quero, ó. Se eu alterar aqui, ó, vou escolher La Casa de Papel. Olha que legal. Beleza? Porque eu já cuspi na tela. Mas eu não quero isso. Eu quero que quando o usuário clique aqui,
Em vez de aparecer aqui na tela, eu quero que este formulário venha pré-preenchido. Agora vem a parte do pré-preenchimento. Bom, para eu poder reutilizar o formulário que eu usei lá em cima, eu preciso fazer uma modificaçãozinha aqui. Vejam só, o formulário ele não recebe nenhum parâmetro. Então não tem como eu passar o resultado para o formulário, porque senão a rota anterior, que já está usando o formulário, vai disparar um erro. Então eu vou ter que passar aqui um parâmetro vazio para ele. Olha o que eu faço, que legal, pessoal. Eu vou criar um parâmetro aqui chamado filme e passar um valor em branco. Para eu passar um valor em branco em Node, eu passo um abre e fecha chave. Além da chave do parâmetro em si, né, um parâmetro que eu vou passar para view, eu ainda ponho um parâmetro vazio como valor da chave, tá bom? Então eu passo um filme vazio lá. Aí aqui eu posso passar um filme cheio para poder usar lá do outro lado. Olha o que vai acontecer agora. Então eu vou copiar isso daqui, tá? E vou passar o meu filme. Em vez de passar então vazio, agora eu tenho o filme cadastrado no banco, certo? E eu vou passar então esse filme. Esse filme é quem? É o resultado, não é? Só o resultado? Nananina não. Olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu voltar nossas telas aqui. Opa. Ah, não vai dar para eu voltar. Se eu pôr só resultado, o que acontece? Toda vez que eu faço busca de um item só em linguagem de programação, eu tenho que especificar qual é a posição da lista que eu quero pegar. Porque quando eu faço uma lista geral, igual aqui, eu passo o resultado que é a lista completa. Então quem vai se encarregar de gerenciar a lista é o for. Como eu subentende-se, né? Obviamente, se não tiver nenhum erro aí, nenhuma loucura no banco de dados de vocês, que o ID é único e para cada filme vai ter um ID diferente. Então eu vou ter que passar o resultado, o único resultado para frente, e é o resultado na posição 0, porque a listagem em linguagem de programação, né, quando a gente tem uma lista de objetos, geralmente começa em 0 o índice. Então, em vez de eu passar todo o resultado sem filtro, eu passo no item 0, tá bom? Isso fica claro, deixa eu comentar aqui para deixar isso bem explicado para vocês. Isso fica claro quando eu dou isso daqui, ó. res.status 200.send resultado. Isso fica muito claro aqui, eu não cheguei a pegar para vocês aquela hora. Vamos voltar como que estava. Olha como fica claro, ó. Quando eu clico aqui, vocês estão vendo que ele determina para mim que é a posição 0 aqui que ele está exibindo? É justamente ela que eu tenho que setar aqui para a aplicação, tá? Então eu estou forçando que eu quero pegar o filme na posição 0, beleza? Aí vamos ver o que acontece aqui, ó. Ah, professor, beleza. Então, olha o que aconteceu. Eu dei um edit 6, mas não carregou o formulário. Ele trouxe o formulário, mas não carregou. Se eu clicar para criar um novo formulário, beleza, ele está carregando sem erro. Mas cadê o dito cujo do filme da série do ano lá, que não preenche o formulário? Lógico que não preenche, Zé Ruela. Olha o que acontece. Eu preciso passar esses dados para o campo. Eu ainda não fiz isso, né? Não tem, o Espírito Santo não baixa aqui, a Pombagira, o Espírito Santo não baixou e populou os dados. A gente vai ter que setar isso para aplicação. Então o que a gente faz aqui, ó? Vamos abrir então o formulário e vamos criar um campo, um atributo aqui para o input do título. Então aqui no input do título a gente vai criar o atributo value e vamos falar que o value é igual a filme.título. Ah, professor, mas por que filme.título? Porque aqui eu passei o parâmetro com o nome de filtro. Filme. E eu não tenho dois campos olha só, eu tenho dois campos que eu preciso mostrar ali, né? Que é o título e o ano de lançamento, certo? Ok. Então, o título. Ó, e agora eu vou pôr também o ano de lançamento no de baixo aqui, ó.
filme e ano lançamento. Ok? Ah, mas e se eu não fizer isso? Não vai funcionar. Olha o que acontece agora. Tcharam! Quando eu jogo, eu recarrego a página, ele carrega para mim os dados. Vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar Smallville, ele muda para Smallville. O que acontece se eu clicar em salvar aqui agora? Se eu clicar em salvar, acontece um acidente. Quer ver? Prestem atenção. Pá! Pus em salvar. Ele vai dar que é uma entrada duplicada de Smallville para a chave título. Lembra que a gente criou o banco para que não houvesse títulos iguais, né? Porque a gente não modificou a rota para aceitar a alteração do formulário, ok? Só para inclusão. Então, nós temos agora que arrumar essa pendência, certo? Essa pendência vai ser o seguinte, olha o que acontece. Para eu usar esse formulário de forma mista, quando eu criei ele inicialmente, eu criei ele do tipo post só, não é? Maravilha. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar uma coisa. Se esse formulário ele tem se essa requisição, né? Se essa requisição tem um filme válido. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Se o filme tiver um ID, ok? Quer dizer, um ID carregado, porque veja bem, eu criei um ID, um filme fake aqui, um filme vazio. Mas se esse filme tiver um ID verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o form vai ser outro agora. O form vai ter o método post ainda. Vou explicar por quê. Só que o action não vai mais ser o add, vai ser o /edit /filme.id. Ok? Porque eu quero editar. Se não, o meu formulário vai ser o formulário que já existia. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Quando eu recarregar a página, quando ele deu erro lá, ele crashou a aplicação. Beleza. Vamos reiniciar aqui. Depois a gente vai corrigir isso daí, tá, pessoal? Nós vamos fazer ajuste na aplicação. Quando ele dispara uma exceção do banco, como eu dei um resend, ele não volta o controle para a aplicação. Ele reinicia, ele capota, ele para o Node, tá bom? Então vamos lá. Quando eu atualizar aqui, ó. Agora olha o que acontece quando eu exibir o código fonte da página. Olha o meu form agora. Não vai ser mais só, vai ser o post com ação edit /3. Quando eu pôr em salvar, ele vai falar que não existe essa rota. Lógico, a gente só criou a rota do get para edit. A gente não criou a rota post para o edit. Agora a gente vai ter que criar a rota do post, beleza? A rota do post, bem parecida com a nossa rota post pro add. Inclusive eu vou copiá-la aqui e logo abaixo aqui eu vou adicionar ela, ó. Rota para receber os dados form de edição de filmes e séries, tá bom? Agora minha rota é /edit /id, não é essa rota que eu criei no tipo post aqui, ó. Opa, /edit /id, certo? E agora em vez de insert eu vou usar o update. Então vamos mudar a nossa query aqui, ó. Update filmes e séries
set título igual a parâmetro, ano lançamento igual a parâmetro, where id igual a parâmetro. Lembrando que o ID a gente não pode deixar o usuário mudar, obviamente, porque é uma chave primária. Quem faz controle da sequência e da unicidade, toda essa questão é o SGBD, o banco de dados. Então eu só posso alterar aqui o lançamento e o ID. Só que aí olha que legal, ó. O título e o ano eu já tenho no body. Só que o ID vem no parâmetro, não é? Então eu copio esse cara aqui que eu usei, que eu fiz no outro momento e colo aqui, ó. Então agora eu tenho 3 parâmetros, né? O ID, perdão, o ID vai no final, né? Opa. Onde estou aqui? O ID vai aqui, ó. Vamos lá. Então eu tenho, ó, o RecBody título, porque eu disse que tudo que vem do formulário é RecBody, então eu ponho título aqui. O RecBody ano lançamento vem lá do ano, do campo ano, lá do form. E por último, o RecParams ID, que é o ID que eu sei qual é o registro que eu vou alterar. E só isso. Olha o que vai acontecer. Eu vou listar, né, de novo quando eu fizer o registro, a alteração do registro. E olha o que vai acontecer, ó. Vamos atualizar Smallville aqui, ó. Smallville, As Aventuras do Superboy, que era o nome completo da série. Quando eu clico em salvar, olha que legal. Smallville, As Aventuras do Superboy. E se eu clicar no editar de novo, já está lá preenchido. Beleza? Então é assim que funciona a edição de cadastros. É um pouquinho complicado, um pouquinho maçante, mas se prestar atenção, pega rapidinho. Eu sugiro que verifiquem de novo, voltem o vídeo para poder pegar alguma dúvida. E se tiver algum problema, eu deixo aberto o canal de contato lá no YouTube. Se você comentar no vídeo, eu posso tirar dúvidas sem problema nenhum. Às vezes eu não consigo tirar no dia, mas eu consigo depois responder com o tempo. Tá bom? Então, só que não é o ideal eu usar o post aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com o método put, porque o certo é você usar os 4 métodos HTTP, o get, post, put e o delete, e um para cada finalidade. Get quando eu quero buscar dados, post quando eu quero salvar dados, put quando eu quero editar e delete quando eu quero deletar. Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Por enquanto, então, o que interessa é que nós estamos com a lista pronta, estamos com a edição pronta, a edição, se eu salvar, funciona, e agora o próximo passo vai ser o delete. E aí depois a gente vai fazendo esses ajustes finos para poder deixar sintaticamente e semanticamente o código mais apresentável e mais correto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.